A Abby e a Libby saíram para uma caminhada curta por uma trilha. Era um dia comum e em um lugar que elas já conheciam. Em algum momento, a Libby percebeu que tinha alguma coisa errada. Um homem caminhava pela trilha de uma forma estranha. Por isso, ela fez uma coisa que ninguém esperaria de alguém tão nova. Ela pegou o celular e começou a gravar. Esse vídeo foi ouvido e visto no mundo inteiro. A voz dele circulou por anos e a imagem dele também. E mesmo assim, por 7 anos, ninguém percebeu uma coisa simples. Esse homem já tinha dado um depoimento e nunca foi tratado como um suspeito pela polícia. Eu sou a Mari Reis e toda a semana eu trago histórias de crimes reais, terror e mistério. E se você gosta desse tipo de narrativa, já aproveita para se inscrever no canal e também deixa um like nesse vídeo para me ajudar na divulgação. Dito isso, então vamos para o caso de hoje. A cidade de Delphi, em Indiana, é uma cidade bem tranquila, tem poucos moradores e praticamente todo mundo se conhece. O lugar era bem tranquilo e não era nada incomum você encontrar pessoas que deixavam as portas destrancadas, as crianças andavam por aí sozinhas e basicamente ninguém vivia em sinal de alerta. E foi justamente por esse motivo que muitos pais decidiram criar os seus filhos na cidade. O lugar é considerado um interior, é bem calmo e muito tranquilo. E era nesse lugar que moravam a Abigail Williams, de 13 anos, e a Libby German, de 14. A Abby era uma menina muito doce, tranquila e com um lado bem artístico. Gostava de música, tocava saxofone na banda da escola e passava horas desenhando, pintando e criando coisas. Já a Libby era o oposto em energia. Amava esportes e estava sempre jogando vôlei, futebol e softball. Ela também tinha muito interesse por ciência e tecnologia. A Libby era bem ligada no celular e gostava de registrar tudo o que podia. As duas eram bem próximas, estudavam juntas e praticamente viviam uma na casa da outra. No dia 13 de fevereiro de 2017, as duas não tinham aula na escola e decidiram que queriam fazer alguma coisa para se divertir. Então, elas pediram para Kelsey, irmã mais velha da Libby, levar as duas até a trilha da Ponte Alta de Monon, que era uma trilha bem conhecida na região. Lá tem uma antiga ponte ferroviária sobre um riacho, e a paisagem é linda demais. Muita gente da região já estava acostumada a frequentar o local para caminhar, pescar e tirar fotos. E era exatamente isso que elas queriam. Além de aproveitar o dia de folga, as duas queriam tirar muitas fotos. Ninguém se preocupava em deixar as meninas irem sozinhas, porque o local não era abandonado, então tinha muita movimentação de pessoas, e além disso, aquela sensação de perigo não existia ali. O lugar era calmo e muito tranquilo. Então já estava tudo combinado. A Kelsey deixaria as duas meninas por volta da 1h35 e quando elas fossem voltar por volta das 3h30, quem buscaria era o pai da Libby, o Derek. As duas ficaram lá nesse horário, começaram a caminhar e às 2h07 da tarde, a Libby postou a primeira foto no Snapchat. Era ela em cima da ponte posando para a foto. E essa foi a única foto que elas postaram naquele dia. Por volta das 3h30 da tarde, o Derek foi até a ponte para buscar as duas, mas elas não estavam lá. Naquele primeiro momento, o Derek não acreditou que nada de ruim tivesse acontecido. Ele apenas achou que a filha teria atrasado e que elas não estavam ali por conta disso. Só que ele começou a ligar inúmeras vezes para o celular dela e não conseguia nenhum tipo de contato. Então, ele acreditou naquele momento que elas teriam ido embora e estavam na casa de alguém. Mas quando ele ligou para as pessoas para saber onde elas estavam, ninguém sabia o paradeiro delas. Nesse momento, ele ficou muito preocupado com a situação e ele mesmo decidiu procurar as meninas naquelas partes que ficavam bem próximas da trilha. Enquanto ele procurava sozinho, a Kelsey começou a receber várias ligações da avó dela. E isso já soava muito estranho, porque a avó não tinha o costume de ligar insistentemente. Então, quando ela percebeu isso, ela já sabia que tinha alguma coisa errada. Ao saber da notícia, a Kelsey foi direto para a ponte. Ela e um tio começaram as buscas. A família acreditava que as meninas teriam sofrido algum tipo de acidente ou estariam perdidas e não estavam conseguindo voltar. Então, os dois começaram a gritar, imaginando que se as meninas estivessem machucadas ou perdidas, elas ouviriam os gritos.
gritariam de volta, seriam encontradas e eles voltariam para casa. Só que depois de um tempo procurando e gritando pelas meninas, eles perceberam que não dava mais para continuar, até porque já estava escurecendo, e foi nesse momento que eles decidiram que era melhor chamar a polícia. Nesse meio tempo, a notícia se espalhou por toda a cidade e começaram a chegar voluntários de todos os lugares. Inclusive, tinha gente de outros estados. Tava todo mundo muito empenhado em tentar encontrar as meninas. Assim que os agentes chegaram, todo mundo se juntou e começaram as buscas. Eles olhavam por cada canto, mas não encontravam nada. E foi por volta mais ou menos da meia-noite que as autoridades decidiram encerrar as buscas naquele momento, porque já estava ficando muito perigoso, o terreno era irregular e alguém poderia se machucar. No dia seguinte, por volta das 7 horas da manhã, estava todo mundo de novo para começar as buscas. E nesse dia eles estavam muito empolgados porque tinham certeza que encontrariam as meninas. Até aquele momento não havia sinal de que um crime tivesse acontecido, então a expectativa era de encontrá-las bem e vivas. Além dos voluntários e dos agentes policiais, também se juntaram às buscas os cães farejadores, drones, bombeiros e equipes de mergulho. E foi nesse segundo dia que o pior aconteceu. Uma das equipes acabou encontrando um tênis e a Kelsey identificou como aquele tênis sendo de uma das meninas. E não demorou muito para que um outro grupo de voluntários encontrasse os corpos. Elas estavam a 800 metros da ponte em um terreno particular. Basicamente, a área era toda arborizada e pertencia ao Ronald Logan. E a parte mais triste dessa história é que a Kelsey tinha levado uma mochila cheia de alimentos, porque ela achou que encontraria as meninas vivas e por elas terem passado todo esse tempo sozinhas, provavelmente estariam com muita fome. Só que depois que chegou a notícia do que tinha acontecido, a família inteira ficou em choque. Ninguém conseguia acreditar naquilo que estava acontecendo. Os corpos foram levados para exame e a polícia confirmou que realmente as duas teriam sido vítimas de um homicídio. Durante toda a investigação, a polícia foi muito reservada. Eles não revelaram muitos detalhes e, por esse motivo, a única coisa que a gente sabe é que não foi um acidente, mas sim que um crime aconteceu. Mas algumas coisas eles deixaram vir à tona. No dia 15 de fevereiro, a polícia divulgou uma imagem de um homem caminhando sobre a ponte. A imagem foi extraída de um vídeo gravado no celular da Libby. Naquele momento, a polícia disse que queria apenas identificar e conversar com esse homem. Só que ele nunca se apresentou para a polícia. Então, alguns dias depois, as autoridades disseram que sim, ele era o principal suspeito do caso. Dias depois, a polícia divulgou uma nova pista, e também vinha do próprio celular da Libby. Era um áudio de um homem dizendo, desçam o morro. E os agentes confirmaram que aquela voz pertencia ao mesmo homem que estava na ponte. Naquele momento, a polícia acreditava que provavelmente as meninas estavam caminhando sobre a trilha, elas perceberam que aquele homem estava agindo de uma forma muito estranha, começaram a gravar tanto os vídeos quanto os áudios. E para eles, as meninas foram muito inteligentes, porque apesar de não estarem mais vivas, aquilo tudo ajudava a encontrar o criminoso. Enquanto a polícia não encontrava nada concreto, eles começaram a conversar com várias testemunhas que estiveram na trilha naquele mesmo dia. E foi aí que alguns depoimentos começaram a chamar muito a atenção. 3 adolescentes disseram para a polícia que estavam voltando para casa por aquele local. E elas se lembram de verem exatamente um homem com aquelas características e vestindo as mesmas roupas. E elas ainda disseram que ele não agia de uma forma normal. Mais tarde, uma moradora chamada Sarah contou aos investigadores que viu um homem caminhando pela beira da estrada com as roupas todas sujas de lama. E que ele ainda tinha algumas marcas escuras espalhadas pelo corpo que poderiam ser sangue. Outras testemunhas também falaram com a polícia sobre um carro que ficou estacionado em um prédio antigo da CPS, que é dos Serviços de Proteção Infantil, que ficava bem perto da entrada da trilha. O que chamava a atenção é que o carro estava estacionado de ré, como se a pessoa quisesse esconder a placa. E foi com base em todos esses depoimentos que a polícia chegou ao primeiro retrato falado. Eles não tinham uma pista concreta, mas receberam várias denúncias. E foi justamente por esse retrato falado que a polícia chegou a alguns homens que poderiam ter relação com o caso. Em setembro de 2017, eles chegaram até um homem chamado Daniel Natchans. O Daniel já tinha sido preso anteriormente, inclusive por crimes contra as mulheres. Ele estava dirigindo pela região com placas vencidas.
Foi parado pela polícia e descobriram que ele tinha um mandado de prisão contra ele. O departamento do xerife disse que tinham muitas semelhanças entre os casos, mas não divulgaram muitos detalhes. A investigação ocorreu em sigilo, mas em 2018 ele foi descartado como o suspeito do crime. Depois disso, eles chegaram a um outro homem chamado Charles Eldridge. Ele só chamou a atenção dos agentes porque era muito parecido com o homem da foto. Mas fora isso, não havia nenhuma suspeita concreta e ele também foi descartado do caso. Teve até um pastor chamado Thomas Bruce, que também tinha crimes contra as mulheres, mas depois da investigação, foi comprovado que ele não tinha nenhuma relação com o crime. Mesmo a polícia tendo esses homens como suspeitos, eles investigando o caso porque queriam resolver, eles não chegavam a nenhuma pista concreta de quem poderia ser aquele homem. E como nada novo aparecia, em abril de 2019, a polícia anunciou um novo retrato falado do suspeito, com traços bem diferentes do primeiro. As autoridades explicaram que com o passar do tempo, novas pistas apareceram, e foi por esse motivo que eles decidiram refazer o retrato falado. Então, aquele primeiro não condizia com as características do suspeito, mas sim, o segundo era muito mais próximo das características reais. Eles deram uma coletiva de imprensa e disseram que esse homem teria de 20 a 40 anos, o que era uma margem bem grande naquele momento. Disseram que possivelmente era uma pessoa conhecida na região e eles garantiram que esse homem provavelmente já teria sido entrevistado pelos agentes policiais. Os agentes ainda disseram que não desistiriam do caso e que encontrariam ele a qualquer momento. E realmente não desistiram. Foram 5 anos procurando o suspeito do caso, só que eles não perceberam que ele já tinha passado pela investigação. E o pior é que esse homem sempre esteve lá, e eles não conseguiram ligar os pontos por conta de um erro. Lá em 2017, quando a polícia descobriu o crime, eles começaram a conversar com várias testemunhas que estiveram na trilha naquele dia. Um homem chamado Richard Allen se apresentou espontaneamente. Ele falou com um agente de conservação de Indiana que estava lá naquele dia 13. Ele disse que esteve na trilha por volta das 13h30 às 15h30, mas que não teria encontrado a Libby e a Abby. Ele ainda comentou que tinha encontrado um grupo de adolescentes, inclusive foi aquele grupo que disse que achou aquele homem estranho. Mas que fora isso, tudo ocorreu normal, e ele não viu nada do que aconteceu. O Richard contou que deixou seu carro em um local onde ele chamava do antigo prédio da Farm Bureau. Inclusive, esse prédio que ele se referia não era da Farm. A polícia acredita que ele estava se referindo ao antigo prédio do Serviço de Proteção à Criança, que era exatamente aonde as testemunhas disseram ter visto o carro estacionado de uma forma estranha. Ele ainda afirmou que não prestou muita atenção ao redor porque estava andando olhando as ações no celular. Depois disso, ficou um tempo parado olhando os peixes do rio e foi embora dali. O problema disso é que o depoimento do Richard foi arquivado de uma forma incorreta. O nome dele acabou sendo registrado de uma forma errada, e o relato foi classificado internamente como uma pista já verificada, sem que fosse cruzado com outros depoimentos de testemunhas. Por esse erro, o nome dele nunca apareceu nas investigações. Só depois de muito tempo, em 2022, a Kate Schenck, uma voluntária que ajudava a revisar e organizar os arquivos antigos do caso, encontrou a anotação original de 2017. Quando ela percebeu e mostrou aquilo para as autoridades, tudo batia. As características físicas, as roupas, o encontro com aquelas adolescentes, o horário que ele estava na ponte e o carro parado naquele prédio antigo. Mas afinal, quem era o Richard? O nome completo dele é Richard Matthew Allen. Ele nasceu no dia 9 de setembro de 1972 e foi criado em México, no estado de Indiana. Em 1991, ele se formou no ensino médio, estudou contabilidade na faculdade comunitária e chegou a servir o exército por um curto período de tempo. Ao longo dos anos, ele trabalhou como gerente na loja Walmart, se casou, teve uma filha e passou a morar em Delphi. Um tempo depois, ele se formou em técnico de farmácia e trabalhou na loja CVS. Na época do crime, o Richard tinha 44 anos e morava na cidade há algum tempo, então era considerado um morador antigo. Ele não tinha antecedentes criminais graves. Na realidade, os registros mostravam que ele tinha apenas algumas infrações de trânsito. Mas fora isso,
Nada. Durante anos, mesmo tendo dado seu depoimento, o Richard continuou vivendo a sua vida normalmente. Ele continuava no mesmo emprego e, inclusive, morava a poucos minutos da trilha onde o crime aconteceu. Quando a polícia bateu o depoimento dele com o das outras testemunhas, eram coincidências demais para serem ignoradas. Por esse motivo, eles conseguiram um mandado de busca e foram até a residência dele. Dentro da casa, a polícia encontrou vários facões, facas e armas de fogo. Entre elas, uma pistola Sig Sauer P226, calibre .40, com um número de série devidamente identificado. E tudo isso foi apreendido. E foi justamente essa pistola que passou a ser o ponto central da investigação. Ainda em 2017, quando os agentes encontraram os corpos das meninas, foi encontrado um projétil calibre .40 que não tinha sido disparado. Esse projétil tinha marcas de extração. Ou seja, alguém colocou a bala na arma e depois ejetou manualmente sem atirar. E quando a polícia comparou aquele projétil com a arma encontrada na casa do Richard, eles identificaram que sim, aquele projétil teria passado pela arma dele. Quando eles questionaram o Richard sobre isso, ele disse que adquiriu a arma em 2001 e que desde que estava com ela nunca emprestou para ninguém. E também não sabia explicar como o projétil tinha parado próximo ao corpo das meninas. Ele também declarou que não conhecia o Ron Logan, o dono da propriedade onde os corpos foram encontrados, e que não teria nenhum motivo para estar naquela área específica. E aqui que esse caso ganha uma outra camada. Porque a polícia nunca acreditou que o Richard agiu sozinho. Eles acreditam que possivelmente tinha mais de uma pessoa envolvida no crime. E por muito tempo, essa suspeita caiu em cima do Ron, que era o dono da propriedade. Mas a polícia investigou a vida dele por completo, eles olharam cada detalhe e chegaram à conclusão de que ele não tinha nada a ver com o caso. E mesmo negando o crime, o Richard foi preso. Durante esse tempo que o Richard aguardava preso, a defesa alegou que ele entrou em um estado de psicose justamente pelo isolamento que ele passou dentro da prisão. Ele chegou a confessar pelo menos 60 vezes que era o autor do crime, e essas confissões foram feitas a um profissional de saúde mental, a outros presos, funcionários da cadeia, a mãe dele e a sua esposa, que quando ouviu, chegou a desligar o telefone sem acreditar no que ele tinha feito. No fim de todo o processo, em dezembro de 2024, o Richard Allen recebeu a sentença de 130 anos de prisão, sendo 65 anos para cada um dos crimes cometidos. Na prática, é uma pena tão longa que ele nunca mais vai sair da cadeia. E vocês sabem que, apesar de eu ter começado a criar conteúdo de casos criminais há pouco tempo, eu sempre consumi esse tipo de conteúdo. E eu lembro muito bem quando esse caso saiu e essa foto acabou viralizando. E realmente, durante anos, ninguém sabia quem era esse homem. E vocês veem, hoje, com esse desfecho todo que eu contei para vocês, como uma investigação ela tem que ser muito minuciosa e muito certinha, porque qualquer deslize que acontece, muitos casos, né, que a gente vê que isso acontece, eles não são solucionados, e às vezes é por um detalhe muito pequeno e muito bobo. Mas enfim, eu fiquei muito feliz que tinha uma pessoa ali que percebeu esse detalhe e que trouxe para a investigação, e que finalmente as meninas conseguiram a justiça que elas tanto mereciam. Infelizmente, isso não vai trazer as duas de volta, mas eu acredito que principalmente para a família é aquele fechar de caixão, né? A pessoa finalmente descobre o que aconteceu, quem fez, e ela paga por isso. E é isso, gente. Esse é o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e também deixar um like nesse vídeo, que vai me ajudar bastante. Um grande beijo e até o próximo vídeo!